Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu quero falar hoje, nesta manhã, na minha reflexão, sobre falar a verdade. Saber quem você é, para onde você está indo e ser sincero no seu falar. E muitas são as vezes que isso pode ocasionar alguns problemas. Eu não estou dizendo que você deve falar o que vier à cabeça, não é isso. Porque aí entra muito devaneio. Eu quero falar sobre você falar a coisa correta para as pessoas que estão perto de você. Isso é muito bom. E eu quero usar como texto João capítulo 6, a partir do versículo 68. Diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lerei apenas esses 2 versículos, porque esse texto é muito longo e rico. Aqui, Jesus está com os seus discípulos, os 12, e mais todos que os seguiam. E Jesus, de repente, começa a falar algumas verdades. E essas verdades, elas entram em contradição, muitas vezes, com o nosso psique, com a nossa forma como fomos criados, na nossa forma litúrgica de vida e de ensinamentos. E o que Jesus estava falando era um pouco pesado para quem estava próximo. E o que as pessoas foram fazendo? Foram se afastando dele. E quando Jesus olhou, apenas alguns discípulos estavam. E Jesus fala: e vocês? Não vão não? Pedro toma a palavra e fala assim: não vamos sair perto de ti não. Aí Pedro está falando e respondendo para os 11, só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, muitas são as vezes que no nosso caminhar da vida, pessoas irão chegar, pessoas irão se afastar por vários motivos, ou de distância mesmo, ou de mudança de local, mas tem pessoas que vão se afastar de você por você falar algumas verdades que elas não querem ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa. A verdade, ela tem que ser dita na hora certa, no local certo, para as pessoas certas. E aqui Jesus estava fazendo uma peneira no seu ministério. Enquanto pessoas querem juntar multidões para que os ministérios, para que ou estudos fiquem conhecidos por causa de arrastar multidões, Jesus não estava preocupado com isso. Olha só, gente. João, que foi o precursor de Jesus, também não estava preocupado. Ele chama a galera de raça de víboras. Olha só, gente, ele não estava querendo fazer um discurso para agradar e atrair multidão, não. Os dois fazem discursos falando da verdade, falando de coisas que iriam acontecer, coisas que é inerente à Bíblia desde Gênesis e Apocalipse. Apesar do Evangelho, do Novo Testamento não estar escrito, estava se cumprindo o Antigo Testamento. E Jesus estava falando alguma verdade sem usar tradições, porque as tradições, gente, ela é legal você ter, mas Deus não está nessas tradições. Deus, ele é Espírito. E o importa é que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. E Jesus está tentando acabar com alguns rudimentos, esses rudimentos que mais nos separam de Deus do que nos aproximam. Um pai, uma mãe ama quando recebe um abraço do filho, um elogio do filho. Ontem eu fiz aniversário e eu fiquei feliz por causa das minhas filhas me tratarem bem, minha esposa, meus amigos. E, gente, é maravilhoso. Imagina Deus que criou todas as coisas, como Ele fica conosco quando eu o elogio, quando eu tenho vontade de estar perto dele. Por isso, portar a verdade, falar a verdade é muito melhor, porque você vai falar uma vez ou vai repeti-la, não vai mudar, não haverá sombra de dúvida. Por isso Jesus Cristo preferia falar a verdade e nos ensinou que Ele é a vida eterna através de Pedro. Pedro aqui, nesse momento de contradições, de loucuras humanas, é usado pelo Espírito Santo para falar quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vá lá no canal Mini Reflexão, dê um like, compartilha. Que Jesus Cristo entre em nossos corações,
em nome de Jesus.